E o Salmo de número 85 nos diz assim a palavra do Senhor: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste as posses de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Reestabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram, da terra brota a verdade. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transformará em caminhos. Que o Senhor nos abençoe. Oremos nesse momento mais uma vez. Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra, a palavra que é viva, que é eficaz, inerrante. Ó Pai, não existe nada mais certo, mais verdadeiro, ó Pai, do que a Tua palavra. Ela é a verdade absoluta. A Tua palavra é inspirada. A Tua palavra produz vida nos corações daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, quando o Teu Espírito vem, ó Pai, e aplica essa gloriosa palavra aos corações. Nesse tempo, Senhor Deus, de angústia, de aflição, de sofrimento, nesse tempo de calamidade ao qual nós enfrentamos, de, ó Pai, dificuldade e de aperto tão grande, nós clamamos ao Senhor para que a Tua palavra venha como um bálsamo em nosso coração, para que ela refrigere a nossa alma, para que ela conduza a nossa mente de maneira que possamos continuar, ó Pai, na nossa jornada pela fé. Ó Pai, ajuda-nos, porque a depender de nós, Senhor, nós estamos perdidos. A depender de nós, ó Pai, nós estaremos completamente arruinados de fato. Mas porque o Senhor existe, e porque o Senhor nos traz promessas na Tua palavra, nós podemos, ó Pai, continuar caminhando com esperança e termos um direcionamento da nossa fé, um direcionamento, ó Pai, firme, sólido, pelo qual podemos trilhar em nossa caminhada, em meio às lutas que enfrentamos, ó Pai, ao longo da nossa jornada cristã. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A vida cristã, a vida a qual aqueles que estão em Cristo, aqueles que nasceram de novo, aqueles que abandonaram as práticas do velho homem e agora são uma nova criatura, são uma nova obra de Deus, alguém que foi recriado pelo Senhor, ela é repleta de séries de renovações, de novos recomeços, de vivificações do Espírito do Senhor. Nós estamos continuamente sendo transformados, sendo vivificados, sendo renovados pelo Senhor. E aqui nós estamos diante de um salmo que nos impulsiona a um clamor pelo recomeço, que nos impulsiona e que nos traz informações e que nos deixam munidos daquilo que nós precisamos quando estamos enfrentando situações de dificuldade espiritual, quando nós estamos enfrentando crises espirituais, crises na nossa alma, crises às quais nós olhamos para nós mesmos e dizemos como as coisas estão difíceis espiritualmente falando. E esse salmo, ele nos impulsiona não apenas naquilo que diz respeito às questões espirituais, mas também nós podemos pensar nele no que diz respeito a questões de fato do nosso cotidiano, as questões do nosso dia a dia, crises que nós enfrentamos no nosso mundo material. E
Ambas as coisas certamente nós temos enfrentado nesses últimos dias. A crise espiritual, nós temos uma crise que enfrentamos como nós temos sempre orado e falado sobre isso. Nós temos estado impedidos de estar presencialmente adorando ao Senhor, e isso nos traz uma crise aos nossos corações, e isso nos impulsiona de fato a orarmos por uma vivificação do Senhor. Nós enfrentamos uma crise financeira, uma crise que trabalhadores estão sendo duramente afetados, empreendedores, e aqui está esse salmo para nos instruir na palavra do Senhor, para trazer um bálsamo ao nosso coração, para nos dar um ânimo, para nos ajudar a permanecermos no caminho do Senhor e nos impulsionar a uma oração por vivificação, por renovação, por graça de Deus, por misericórdia do Senhor, para que Ele se compadeça de nós, para que Ele olhe para nós e tenha misericórdia de nós. Muitos dos comentaristas que se deparam com esses salmos, ao refletirem sobre aquilo que está descrito nos versículos 1 e no versículo 2, eles entendem como sendo o contexto do retorno do povo do Senhor, quando eles regressaram do cativeiro babilônico e foram reestabelecidos na terra de Jerusalém. As expressões que aparecem aqui nesses primeiros dois versículos nos fazem pensar nesse contexto, mas se nós formos pensar de uma forma mais ampla, nós vamos ver que o povo do Senhor, ao longo da sua jornada, por conta da inconstância do seu coração, por repetidas vezes cair em pecados e por diversas vezes se encontrar nessa condição ao qual os leva ao juízo de Deus, ao desagrado de Deus, nós vamos ver que por diversos momentos o Senhor se compadece do seu povo. Algo que nós vemos isso muito claramente é no livro de Juízes. Por diversas vezes o povo ali que estava fazendo aquilo que bem lhe dava na cabeça, cada um fazia o que queria, porque não havia reis ali naquele período dos juízes. Então o povo era conduzido à idolatria, a abandonar ao Senhor, a fazer coisas que eram desagradáveis ao Senhor, e por diversas vezes o povo se viu subjugado pelos seus inimigos. Então o Senhor levantava os juízes, e ali o Senhor trazia como que pequenos avivamentos sobre a nação de Israel, quando ele então levantava os juízes no poder do seu Espírito, para enfrentar os inimigos do povo do Senhor. E ali o povo do Senhor era liberto por aqueles juízes que apontavam para o supremo juiz, o Senhor Jesus Cristo. E de fato o povo do Senhor, ao longo da sua jornada, pela misericórdia de Deus, alcançados por renovações, por vivificações, pelas misericórdias do Senhor, que se compadece do seu povo, do Senhor que se mostra compassivo para com a sua terra, o Senhor que é misericordioso, o Senhor que se compadece do seu povo. E aqui, como nós já dissemos, o salmista ele é levado a clamar por renovação, por vivificação. E esse é justamente o tema ao qual nós refletiremos nessa noite. Uma oração por renovação, uma oração por vivificação, uma oração para que o Senhor ele se compadeça, para que o Senhor se mostre favorável, para que o Senhor venha ao nosso encontro com as suas ações de graça, de misericórdia, com seus atos redentivos. Uma oração por renovação, em primeiro lugar, é uma oração de alguém que conhece os feitos do Senhor, de alguém que tem a sua mente exercitada na teologia histórica, daquilo que o Senhor fez aos antigos, mas que continua fazendo e pode fazer no tempo presente e nas gerações futuras. Veja que é justamente para isso que o salmista ele se direciona nesses primeiros versículos, quando ele diz: favoreceste, Senhor, a tua terra. É claro que quando ele diz aqui que o Senhor favoreceste da terra, não estava simplesmente falando de torrões, de terra, mas é uma figura de linguagem para se remeter ao povo da nação de Israel, a qual estava ali identificada com o Senhor no pacto da aliança. E aqui nesse texto vai ser dito, a primeira palavra que aparece é que o Senhor se favoreceu. E o que é que nós pensamos quando nos é dito isso, de que o Senhor se favoreceu? Nós nos lembramos da bênção araônica, com a qual o Senhor ordenou para que Arão e os seus filhos abençoassem, os sacerdotes abençoassem o seu povo, e que começa dizendo que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Essas expressões estão relacionadas com o favor de Deus.
estão relacionadas com a graça de Deus, o Deus gracioso, que se mostra favorável, que mostra o seu favor de graça, que é gracioso para com o seu povo. E é justamente para isso que essa memória dessa teologia histórica do salmista aqui o remete a esse olhar do Senhor para com o seu povo, o mover da face do Senhor, o resplandecer da face do Senhor sobre o seu povo. É o favor de Deus, é encontrar o favor de Deus, é ser alvo da sua misericórdia, é ser alvo do seu amor, é ser alvo da sua graça. E isso ele faz para com aqueles que estão no seu pacto, para com aqueles aos quais ele elegeu, aqueles aos quais ele predestinou, aqueles aos quais ele se direciona de modo gracioso, de modo misericordioso. E o salmista diz: olha, o Senhor favoreceu-se da sua terra. Ele se lembra desse ato misericordioso do Senhor, desse ato do favor da graça de Deus. E ao dizer isso, ele vai dizer: olha, restaurasse as posses de Jacó, o Senhor os fez voltar. Essa é a ideia que nós trazemos da palavra restaurar. Ela traz essa ideia do retorno, e que se repete por algumas vezes ao longo aqui desse salmo. Essa expressão se repete aparece no versículo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 6, versículo 8. De forma abundante aqui o salmista, ele encaixa essa palavra nesse salmo, nessa oração por vivificação, por renovação diante do Senhor. Ele diz: olha, restaurasse as posses de Jacó. O Senhor fez com que eles voltassem da Babilônia. Isso traz uma implicação, essa ideia de voltar. É a ideia do arrependimento bíblico. É a ideia do Deus que faz, como nós podemos ver lá em Atos 11, 18, que faz com que o coração dos homens se voltem para o arrependimento. É o Senhor quem dá a fé. É o Senhor quem produz o arrependimento pela glória da sua palavra, pela a sua vocação eficaz, pela sua graça irresistível. E o Senhor assim então nos restaura. Para que haja restauração é necessário que haja fé e arrependimento. E o Senhor faz isso. Observe que o Senhor, ao restaurar, o salmista ele se utiliza da expressão aqui para se remeter ao povo do Senhor, que ele restaurou as posses de Jacó. É interessante que ele bem poderia ter colocado: restaurou as posses de Israel, como de forma mais ampla. A nação é assim chamada ao longo da sua história, é identificada como a nação de Israel, mas aqui ele vai mais a fundo. Ele chama dizendo que o Senhor restaurou as posses de Jacó. O que é isso? Ele está apontando de fato, de modo enfático e glorioso, para a graça de Deus, o favor divino, a misericórdia do Senhor. Ao se lembrar daquele que é o enganador, Jacó, que não merecia nada do favor de Deus, Jacó, que foi um homem profano, que mentiu em nome de Deus para o seu pai, quebrou o mandamento e desonrou ao seu pai também. O Senhor se mostrou misericordioso para com Jacó, e aqui restaurou a prosperidade de Jacó. O Senhor restaurou a prosperidade dessa nação pecadora, dessa nação que quebrou os seus mandamentos, dessa nação que se desviou dos seus caminhos. Mas o Senhor, Deus de graça e misericórdia, o Deus que é justo e julga-os enviando para a Babilônia, e que envia os caldeus como a vara da sua disciplina, Ele é aquele que, pela sua graça, movido unicamente o conselho da sua vontade, Ele usa de misericórdia para com essa nação, como se vê lá em Ezequiel 36. Olha, não é por amor de vós que faço isso, mas é por amor ao meu nome, o nome do Senhor que é santo. E Ele usa de misericórdia para com seu povo, para aqueles que estão no pacto, para aqueles que estão nesse pacto soberanamente administrado. Ele usa de misericórdia. Veja aqui, foi justamente para isso que o Senhor Jesus também veio. Ele não veio chamar os sãos, Ele não veio chamar aqueles que são impecáveis, mas Ele veio chamar os pecadores, os vis, os desprezíveis, aqueles que em seus corações estão doentes, adoecidos pelo pecado. Cristo veio salvar e redimir as ovelhas perdidas. Ele veio em busca da desgarrada. Ele veio curar a que estava dilacerada, quebrada, que andava errante, que não tinha pastor. E Ele vem e se faz o seu pastor. É justamente isso que nós percebemos aqui quando o Senhor diz que o salmista, ele ora aqui
se lembrando desses atos de Deus, ele está se lembrando da misericórdia de Deus, desse Deus compassivo, desse Deus clemente. E ele diz no versículo 2: perdoaste a iniquidade do teu povo. Essa palavra aqui, perdoaste, ela traz a ideia do peso do texto original. Ele tirou o peso que estava sobre o teu povo, o peso de iniquidade, o peso de podridão, o peso de desvios diante da lei do Senhor. O Senhor perdoou. O Senhor perdoou, e não apenas perdoou, mas o Senhor encobriu, assim como encobriu a nudez dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Essa é a ideia que traz aqui quando diz, na parte final do versículo 2, que o Senhor encobriu os seus pecados todos. Ele cobriu todos os seus pecados. Isso é justamente como nós falamos, aquela ideia lá de quando o Senhor vem e ele coloca vestes sobre Adão e Eva para cobrir a sua nudez. E aqui o salmista, ele se lembra de que o Senhor fez isso com o seu povo, de que o Senhor cobriu a sua nudez, de que o Senhor cobriu a sua vergonha, aquilo que lhes trazia vergonha, ignomínia, o corar de vergonha, o Senhor cobriu. O Senhor cobriu. Veja, essa é a memória do salmista diante do Senhor. Ele se lembra das misericórdias do Senhor, ele se lembra daquilo que o Senhor realizou ao longo da história do seu povo, ele se lembra daquilo que o Senhor fez de modo histórico, de modo real, de modo fatídico, de modo concreto. O Senhor fez isso na história do seu povo. Fez isso, nós enfatizamos mais uma vez, fez isso ao longo ali do livro dos Juízes, fez isso, como está bem descrito no Salmo 126, que o Senhor restaurou a sorte do Sião, e nós vemos que o Senhor traz de fato o seu povo do exílio e traz e restaura eles a terra de Jerusalém. Portanto, meus irmãos, esse Salmo nos traz de fato um bálsamo, um lenitivo, algo que nos faz refletir sobre isso, diante de um contexto, de sentimentos que borbulham em nosso coração, em meio à aflição, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao luto. Nós não podemos anular as lembranças da misericórdia do Senhor. É por isso que nós vemos lá em Lamentação: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que nos pode dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. No período da adversidade, da aflição, da angústia, do sofrimento, da crise, a crise por estarmos distante da adoração pública, a crise por estarmos sendo privados de trabalharmos, nós precisamos nos lembrar, ter uma memória da teologia histórica, dos atos redentivos de Deus, daquilo que Ele fez no passado, Ele faz hoje. O Senhor não muda, e essa é a causa de vocês não serem consumidos. É isso que o Senhor nos diz na sua palavra: porque eu, o Senhor, não mudo, vós não sois destruídos. Como o povo do Senhor, nós mudamos por diversas vezes. Não são poucos os nossos fracassos, não são poucos os nossos altos e baixos. Existem alguns absurdos de alguns que tentam pregar uma santidade perfeita nessa vida. Isso não existe. Ao longo dessa vida nós somos humilhados pelas obras das nossas mãos, nós fracassamos, nós erramos, nós pecamos, nós fazemos coisas que de fato são vergonhosas. Isso nos humilha, isso nos constrange, isso nos traz vergonha, isso nos traz de fato um corar de vergonha, uma angústia. Mas o Senhor não muda. Ainda que permanecemos em alguns momentos possamos ser infiéis, como o povo foi. O motivo deles serem levados para a Babilônia foi porque eles foram infiéis. Mas o Senhor não muda, o Senhor permanece fiel, o Senhor permanece misericordioso, o Senhor, Ele permanece usando de compaixão para com os seus. Essa é a causa de nós não sermos destruídos. Do mesmo modo como Ele perdoou no passado, Ele perdoa hoje. Ele tira o peso do fardo do pecado. Assim como Ele tirou de sobre o povo o fardo que pesava sobre eles, da iniquidade deles, o Senhor hoje, de igual modo, em Cristo Jesus, Ele tira o fardo que pesa sobre a minha e a sua vida, o fardo dos pecados por quebrarmos a lei do Senhor, de diversas formas, de diversas maneiras, com palavras, com pensamentos, com atitudes, com ações que vão contra a lei do Senhor. E o Senhor é aquele que vem e tira o peso
Ele é aquele que vem tirar o fardo da iniquidade, do coração endurecido, do coração do pecador que se revolta contra Deus, que não aceita por muitos momentos a disciplina de Deus, mas a sua consciência é picada, como a consciência de Saulo, quando ele perseguia os do caminho do Senhor Jesus Cristo, e lançaram ali aos seus pés as vestes de Estevão, e Saulo era de fato como um touro bravo, e o Senhor diz: olha, dura coisa é recalcitares contra os agulhões. Paulo estava ali lutando contra a sua consciência que estava sendo picada, que estava sendo agulhada, que estava sendo tocada pelo Senhor. E assim, de igual modo, o Senhor muitas vezes faz conosco também. Ele tira o peso que está sobre nós, do fardo do pecado. Ele perdoa, Ele cobre os nossos pecados, Ele cobre a nudez da vergonha do pecado em Cristo Jesus, pelo seu sangue, pela sua obra, por aquilo que Ele realizou na cruz do Calvário. É dessa forma que Ele nos vivifica, é dessa forma que nós podemos olhar para a palavra de Deus e termos essa esperança em nossa oração, em nosso clamor. Nós somos estimulados a pensarmos sobre essas verdades, de que o Senhor, Ele é aquele que se mostra misericordioso. Portanto, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio à crise espiritual e à crise material, a escassez de uma alma seca, de uma alma sequiosa, que parece que não tem nenhuma percepção das coisas espirituais, lembre-se das misericórdias do Senhor, de que Ele é aquele que abre a nossa sepultura, de que Ele é aquele que vem e se compadece daqueles que não merecem nada dEle. Eu e você, nós não merecemos nada de Deus. Nada, absolutamente nada. O homem pode fazer para merecer a bênção e a misericórdia de Deus. Tudo é pela graça de Deus, tudo é por aquele que favorece, que faz resplandecer o seu rosto sobre nós, que nos restaura, que nos faz voltar, que nos dá o arrependimento, que perdoa os pecados, que encobre os nossos pecados, que faz com que a sua indignação seja reprimida e ele seja desviado do seu furor, faz com que a sua ira, o brasume da sua ira que vem sobre os pecadores seja amenizado, seja reprimida para conceder graça e misericórdia. Então essa é a primeira coisa que nós refletirmos sobre aquilo que esse texto nos apresenta. A segunda observação que nós fazemos daquilo que nós podemos refletir acerca das verdades que brotam da palavra de Deus e que chegam à nossa alma e que penetram os nossos pensamentos é de que, de fato, uma oração por renovação é uma oração de alguém que insiste em oração, sabe, que luta com Deus em oração, e que está ali diante do Senhor, insistentemente lutando com o Senhor. Está como aquele título daquele livro, daquele filme, Quarto de Guerra, daquele filme que retrata com esse nome, Quarto de Guerra, o quarto ao qual os servos, aquela serva do Senhor ia ali ficar a sós, em oração contínua diante do Senhor. E é justamente o que nos faz refletir esse salmo do versículo 4 em diante, quando o salmista aqui, depois de se lembrar dos atos redentivos de Deus, daquilo que ele realizou no passado, ele vai clamar diante do Senhor dizendo: olha, restabelece-nos, ó Deus. Versículo 4: restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, faze-nos voltar para Ti. O nosso coração é um coração perverso, um coração enganoso, um coração que se desvia, um coração inconstante, um coração que quebra a Tua lei. Mas eu te peço, Senhor, eu clamo diante do Senhor, para que o Senhor me faça voltar, para que o Senhor me faça nos arrependermos. É um clamor coletivo, é um clamor não apenas pessoal, mas é um clamor para a nação, é um clamor para o coletivo do povo do Senhor, clamando para que sejamos restaurados, para que nos voltemos para Ele, para que pensemos nas coisas do céu, para que demos graças ao Senhor quando formos abençoados, para que de fato o nosso coração se volte para o Senhor, de que Ele seja de fato o Deus da nossa alma, o Deus da nossa salvação, aquele que nós reverenciamos na nossa alma, e que em nossa alma não existe nenhum outro Deus além dEle, nenhum outro ídolo produzido internamente que nos roube do nosso coração o desejo de o servir. Ele clama dizendo: restabelece-nos. E nós podemos orar nesse dia dizendo: restabelece-nos,
Faze-nos voltar, Senhor. Não nos deixa na vergonha quando nos encontramos, não nos deixa na ruína espiritual, não nos deixa nessa situação deplorável, nessa situação angustiosa, nessa situação ao qual as nações podem olhar para nós, aqueles que não conhecem o Senhor. E por que diriam as nações, onde está o teu Deus? Porque diriam as nações, onde está o Deus deles. Portanto, ele ora dizendo: restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. Tu és a fonte da nossa salvação, Tu és aquele que nos restaura. Portanto, restabelece-nos, retira de sobre nós a Tua ira. Ele está lutando aqui, ele está intensivamente lutando com Deus em oração, insistindo com o Senhor, clamando ao Senhor em abundante oração, para que o Senhor se compadeça, para que o Senhor os restaure, para que o Senhor de fato se compadeça dele. Aqui, claro, não se trata de um mantra espiritual, não se trata de algo mecânico, mas é algo que brota do coração. É uma oração que é com o espírito, mas é uma oração que é com a mente. Veja que ele começa se lembrando daquilo que o Senhor já fez e revela na sua palavra, os atos redentivos dele. E aqui ele vai continuar dizendo: restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, retira de nós a tua ira. E nos versículos 5 e 6 ele vai usar de perguntas retóricas. É claro que as perguntas que ele faz aqui, ele já sabe a resposta, tendo em vista aquilo que já foi dito nos versículos do 1 ao 3. Ele sabe que Deus, ele é misericórdia, que a sua ira não dura para sempre. O que dura para sempre é a sua graça, é a sua compaixão, é a sua misericórdia, é o seu favor. Mas mesmo assim, ele continua aqui em oração, em luta diante do Senhor. Ele traz a memória do Senhor, aquilo que ele apresenta aqui em perguntas, dizendo: estarás para sempre irado contra nós? Nós sabemos que Deus não se ira para sempre com o seu povo, ainda que os julgue, que os discipline, porque o Senhor, como um pai que disciplina o seu filho, o Senhor disciplina ao seu povo também. E isso é uma expressão do seu amor. Quando o Senhor disciplina o seu povo, o Senhor está manifestando graça e amor, o Senhor está corrigindo, o Senhor está purificando-os das suas imundícias, o Senhor está purificando os ídolos do seu coração. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Como é que vai ser isso? Vai ficar por todas as gerações daqueles que haverão ainda de nascer, aqueles que virão? A tua ira vai estar prolongada sobre eles, Senhor? É lógico, são perguntas retóricas. Ele continua dizendo no versículo 6: porventura não tornarás a nos vivificar-nos? Como é que é isso, Senhor? O Senhor não vai vivificar-nos? Para que em ti se regozije o teu povo, para que em ti se alegre o teu povo, para que em ti o povo se alegre na tua salvação, como diz o salmista, quando confessa o seu pecado no Salmo 51. Restitui-me a alegria da tua salvação. Será que nós não iremos desfrutar da alegria que brota do trono da graça? Será que nós não iremos desfrutar da alegria daqueles que desfrutam em seus corações pela uma restauração? Esse povo precisava de uma restauração. Todas essas perguntas são retóricas. Ele sabe que as perguntas que ele faz aqui, ele sabe da resposta. E ele sabe que o Senhor, ele vai chegar no momento que ele vai vivificar o seu povo. E nós podemos ter essa certeza pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelas promessas de Deus, por aquilo que brota do Evangelho, de que o Senhor é aquele que aviva o seu povo, de que de tempos em tempos o Senhor visita o seu povo, o Senhor renova o seu povo, assim como ele fez no passado. O Deus dos antigos, ele é o Deus dos atuais, ele é o Deus das gerações futuras, ele é aquele que visita com graça, com misericórdia, com vivificação, ele é aquele que faz com que as chuvas de bênção desçam sobre o seu povo. Esse é o Deus ao qual nós servimos, o Deus que visitou o seu povo, restaurando-os do cativeiro da Babilônia, que restaurou-os no período dos juízes, que restaurou em diversos momentos ao longo da sua caminhada, que visitou no período dos avivamentos com Jonathan Edwards, com George Whitefield, em que houve avivamentos. Em períodos em que o povo não estava nem aí para Deus, as pessoas zombavam dos pregadores quando subiam ao púlpito.
era um sentimento de total desconsideração pelos pregadores, pela palavra de Deus, pelos cânticos do Senhor. As pessoas desprezavam os cânticos do Senhor, mas naqueles momentos mais a ótica e a luz da razão humana, que pareciam mais improváveis, foi nesse tempo em que o Senhor visitou o seu povo, foi nesse tempo que o Senhor trouxe vida, foi nesse tempo que o Senhor invadiu as casas, os corações das famílias, para louvarem ao Senhor, para entoarem cânticos de adoração ao Senhor, para dizerem que o Senhor é Deus, para se levantarem como um arauto forte do Senhor, em meio a uma nação que perece, clamando ao Senhor pelas suas misericórdias e louvando o seu santo nome, alegrando-se na salvação e trazendo regozijo ao coração do seu povo. Aleluia, que salmo que fala de uma forma tão profunda aos nossos corações, como no período desse. Porventura não tornarás a nos vivificar, para que em ti se regozije o teu povo? Não tornarás, Senhor? Oh, é claro, amados, é claro que o Senhor nos vivificará, é claro, porque nós estamos firmados na palavra do Senhor, e Ele é aquele que vivifica, Ele é aquele que dá vida aos mortos, Ele é aquele que faz com que a igreja, quando ela caminha por caminhos tortuosos, Ele a corrige, e Ele a purifica, e Ele a renova para a glória do seu nome. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o rochedo da nossa salvação, bendito seja aquele que se compadece do seu povo. E Ele diz: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Ele está lutando com Deus em oração, ele está repetidamente clamando aqui para que o Senhor restaure, ele está aqui intensivamente orando, como o Senhor Jesus nos diz, ele nos ensina para que sejamos constantes na nossa oração, para que não desfalecemos na nossa oração, para que sejamos sempre constantes. Ele mesmo deixou exemplo prático. Quando ele estava no Getsemane, ele repetidamente ali, ele orou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele mesmo nos traz também a parábola daquela viúva, e que havia numa cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem nenhum, não respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Então observe o que o Senhor Jesus diz: e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando o Senhor Jesus ele raiar sobre as nuvens, e todo olho verá, não será uma vinda em que será secreta, mas todo olho verá Cristo voltar. Quando Ele voltar, achará porventura fé na terra? Nós precisamos estar continuamente no exercício da oração, insistente diante do Senhor. Nós precisamos continuar clamando, como diz a carta de Tiago, ou as cartas do Novo Testamento: orai sem cessar. Nós precisamos orar sem cessar. Nós precisamos orar sem cessar. A confiança do salmista é expressa por ouvir, está seguro de que Deus ele falará. Veja que é justamente depois que ele diz restabelece, no versículo 4, ele vai dizer no versículo 8: escutarei, pois escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Veja como nós aprendemos a orar com os salmos. Nós somos estimulados a lutarmos em oração, a argumentarmos com o Senhor, a insistirmos diante dEle, mas na oração nós precisamos parar e ouvir, dizer, estar com o coração sensível para entender a ação do Espírito do Senhor que aplica
aplica a sua palavra ao nosso coração enquanto estamos em oração e nos faz ter uma percepção daquilo que nós estamos fazendo enquanto estamos em oração. O Senhor traz impressões, o Senhor traz confirmação, o Senhor testifica no nosso espírito acerca da sua palavra, enquanto meditamos, enquanto estamos em oração. O Senhor é aquele que fala. Por isso, nesta oração aqui, que é o Salmo 85, o salmista, ele vai dizer, olha, escutarei o que Deus, no versículo 8, no verso 8, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Eu vou escutar o que o Senhor vai falar. Não vai ficar apenas nas minhas palavras. Eu preciso parar para escutar o que o Senhor vai dizer. Isso não vem de outro lugar, senão da própria palavra, que é aplicada à nossa realidade, aos contextos aos quais nós estamos imersos, das situações mais diversas que nós enfrentamos em trabalho, em família, na sociedade, na igreja, em todos os lugares. E o que é que é dito aqui? É como que uma expressão também de um desejo. Ele diz, olha, pois falará de paz. Ele firmado nas misericórdias do Senhor, firmado no Senhor que ouve, no Senhor que se compadece. Ele vai dizer, olha, pois o Senhor, Ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, aqueles que foram separados pelo Senhor, aqueles que foram santificados, aqueles que foram retirados de meio a esse mundo mau e foram identificados com o Senhor. O Senhor falará de paz, o Senhor falará de paz. E Ele traz uma instrução dizendo, jamais cometam insensatez. Ora, vocês que são frutos da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da compaixão de Deus, não voltem à lama do pecado novamente, quando o Senhor os restaurar, quando o Senhor os vivificar, quando o Senhor restaurar a nossa sorte quanto aos cultos presentes. Não negligencie a oportunidade que tem de estar com a congregação do povo do Senhor a plenos pulmões, louvando a Deus, louvando ao Senhor. Jamais caiam em insensatez, não voltem aos seus pecados. Jesus mesmo diz, quando perdoa os pecados daqueles que são levados a Ele, Ele diz, olha, perdoados estão os teus pecados, vá em paz. Veja, falará de paz. Jesus nos diz, vá em paz e não peques mais. Vá em paz e não peques mais. Não cometa insensatez, não seja nécio, não seja louco, não seja estúpido, não seja como a porca lavada que voltou para se espojar na lama. Jamais cometa insensatez. Não existe maior loucura do que insistir na insensatez do pecado. E ele vai, aqui nesse texto, nos transmitir essas realidades. A paz que o Senhor nos traz é uma paz de fato pessoal, é uma paz também corporativa, é uma paz que Ele derrama sobre a sua igreja, é uma paz que está em Cristo, uma paz que esse mundo não pode dar. A paz que esse mundo promete é uma falsa paz, porque não existe paz distante de Deus, não existe paz a parte de um relacionamento com o Senhor. Não existe paz em um contexto em que o Senhor esteja indignado, em que Ele esteja com a sua ira apontada e destinada, inflamada contra aqueles que não estão em um relacionamento pacífico com Ele. Apenas a verdadeira paz, ela brota da graça de Deus, brota do Evangelho, brota das boas novas, brota do bem-estar espiritual que é garantido pela palavra de Deus, pela graça de Deus, da fidelidade que vem do Senhor, da prosperidade que vem do Senhor, da glória do Evangelho de Cristo, da glória da palavra de Deus. Nós estamos refletindo sobre uma oração sobre renovação, uma oração por renovação. É uma oração que ela se lembra dos atos redentivos de Deus no passado. É uma oração insistente. E por último, nós podemos aprender com esse texto que ela é uma oração de alguém que tem certeza de um futuro. É alguém que olha para o futuro e ele pode ter uma certeza. Não, ele não vai ficar como que sem um firme alicerce, sem de fato ter uma certeza do que sobrevirá. Mas é uma oração, essa oração por renovação,
É a oração de alguém que olha e que tem a certeza de um futuro. Ao fazer essa oração, nós vamos ver, na continuação daquilo que está sendo nos apresentado nesse Salmo, versículo 9: próxima está a salvação dos que o temem. Próxima está a salvação dos que o temem, daqueles que levam a Deus em consideração, daqueles que se arrependem dos seus pecados, daqueles que abandonam a insensatez do pecado. Próxima está a salvação dos que o temem. E claro, nessa perspectiva, para o salmista, nesse contexto em que ele estava, na realidade em que ele estava, no momento histórico dele, da realidade da vida dele, do ambiente dele, era uma proposta escatológica com o povo do Senhor que aguardava o Messias, o povo da antiga aliança que foi salvo pela fé na salvação que haveria de vir e a qual é manifesta no Novo Testamento com Cristo Emanuel, o Deus conosco, aquele que Simeão cântico, ele expressa em seu cântico lá em Lucas 2, que agora podes despedir em paz ao teu servo, porque já os meus olhos viram a tua salvação. E de igual modo Ana, a profetisa, dava graças ao Senhor sobre as misericórdias do Senhor que Ele estava derramando sobre o seu povo e todos aqueles que aguardavam nas misericórdias do Senhor, na redenção do Senhor. É aquilo que nós vemos lá em Lucas 2, quando o Simeão, ele louva ao Senhor, ele canta ao Senhor, porque a salvação foi manifesta. Essa salvação que o salmista aqui aponta dizendo que está próxima, a salvação da vinda do Messias, ela se realiza, ela se concretiza. O Senhor, Ele entra em nossa existência, Ele se faz carne, Ele vem ao nosso mundo. Ele entra no nosso tempo e espaço, na realidade da nossa história. O Verbo se fez carne, o Verbo eterno, Ele habita entre nós e nele estava a plenitude da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação, Ele é a salvação já realizada, Ele é aquele no qual nós temos a salvação consumada, espiritual. Quando Ele clama na cruz do Calvário, tetelestai, está consumado. Ele é o consumador, Ele é aquele que consumou a salvação, Ele é o fundador, Ele é o consumador, Ele é aquele no qual está estabelecida a nossa salvação. Oh, amados irmãos, apeguem-se à salvação que está perto de vós. Não está ela como que algo inalcançável, mas ela está aqui. Nós podemos contemplá-la pelos olhos da fé. Certamente nós não podemos fazer como Simeão, com os nossos olhos físicos, que pegou o menino Jesus ali, quando ele estava ali como menino, e ele fez aquele cântico, mas pela fé nós podemos contemplar ao Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que está fisicamente em um corpo glorificado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós podemos contemplar essa salvação pelos olhos da fé. Nós podemos contemplar essa glória que brilha na alma dos homens que andam em trevas. Nós podemos contemplar essa salvação que é manifesta em Cristo Jesus, aquele que inaugura o reino de Deus, aquele que traz a plenitude da graça de Deus, graça sobre graça, estão em Cristo Jesus. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa fonte de vida e paz, Ele é aquele no qual nós somos restabelecidos, nós somos revivificados, nós somos renovados no nosso homem interior, na nossa alma. A podridão do pecado é extirpada de nós. Em Cristo Jesus nós temos paz com Deus, nós temos vida com Deus. Em Cristo Jesus nós temos a realização já dessa salvação, a qual nós desfrutamos já, nós que estamos sendo salvos pela graça de Deus. Nós temos a certeza de que em Cristo Jesus nós somos salvos e aguardamos também a redenção, da consumação, da plenitude, quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez. Quando o Senhor, de uma vez por todas, trazer a restauração plena. Quando o Senhor trazer, de uma vez por todas, o período no qual nós não teremos mais oscilações de estados da nossa alma, no sentido de crises espirituais da nossa alma, ou crises materiais, crises por escassez, por fome, por doenças, por pestilências, por pandemias. A salvação que está
para se realizar, que está próxima. Jesus está próximo, está às portas. Breve Ele voltará, breve Ele voltará. Desde já nós experimentamos dessa salvação. Nós temos já a garantia pelo Espírito do Senhor, o penhor que está, o Espírito que habita no coração dos crentes. Desde já nós desfrutamos da salvação de Deus. Em Cristo Jesus, Ele é a nossa salvação. Reflita sobre isso. Cristo Jesus, Ele é a nossa única salvação. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Apenas Cristo é a nossa salvação. A salvação está em Cristo. Só Cristo é aquele que nos salva. Só Cristo é aquele que nos redime. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso castelo forte. Ele é a pedra angular. Ele é de fato aquele que é a luz do mundo. Aquele que nos restaura. Ele é aquele no qual nós vemos a salvação de Deus. E Ele continua: para que a glória assista a nossa terra. A glória que visitou o tabernáculo da antiga aliança. A glória que visitou com um peso muito grande o templo quando foi dedicado. A glória do Senhor veio sobre o templo, encheu toda a casa do Senhor. Essa é a glória profetizada pelos profetas, a glória profetizada por Ageu, lá no capítulo 2, quando diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos exércitos: neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. E essa glória nós vemos em Cristo Jesus. Ele é a glória do Pai, Ele é o resplendor da glória do Pai. Em Cristo há a plenitude da glória de Deus. Nós vemos a glória de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós vemos a glória de Deus sendo manifesta de modo perfeito no Filho unigênito, naquele que é eternamente gerado, aquele que veio e que habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele é aquele no qual nós podemos refletir sobre essa verdade, para que a glória assista em nossa terra, a glória nos visite. Nós somos visitados pela glória de Cristo. A glória que há em Cristo Jesus era aquela que se manifesta em Cristo. É o lugar onde a glória do Senhor é manifesta, onde essa escatologia para a qual apontava aqui, ela se realiza em Cristo. Cristo, Ele é a glória do Pai. Cristo, Ele é a glória do Pai. E aqui no texto nós continuamos observando o versículo 10. Encontraram-se a graça e a verdade, justiça e paz se beijaram. Onde é que nós encontramos isso? Essa harmonia entre graça e verdade, essa harmonia entre justiça e paz, nós não encontramos em outro lugar senão no Evangelho de Cristo Jesus, senão na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo nós vemos a justiça e a paz, a graça e a verdade se encontrando na cruz de Cristo. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Na cruz de Cristo nós vemos o lugar onde a justiça e a misericórdia de Deus é manifesta. A justiça dele é manifesta ali sobre Cristo, moendo na cruz, para que por meio dele nós pudéssemos ser salvos. Ali na cruz a ira de Deus é apaziguada. Ali na cruz do Calvário a ira de Deus, ela é desviada sobre aqueles aos quais ele destinou para a vida, aos quais ele concede o arrependimento, aqueles aos quais ele elegeu desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Que riqueza, meus irmãos, que bênção nós refletirmos sobre aquilo que nos descreve esse salmo. Nós refletirmos sobre a justiça, sobre a paz, sobre a verdade, que são qualidades daqueles que foram redimidos, que são participantes do reino de Deus. Como servos e súditos de Cristo, nós somos aqueles que desfrutam da graça, da verdade, da justiça, da paz. Nós somos proclamadores da verdade, nós somos a igreja do Senhor, o baluarte da verdade.
E o texto ele vai continuar no versículo 11 dizendo: da terra brota a verdade. Da terra brota a verdade, as promessas que estavam escondidas na palavra de Deus, como sementes enterradas na terra, brotarão diante dos nossos olhos como flores, cobrindo a terra com beleza. A verdade brota da terra, o Senhor manifestando o cumprimento das suas promessas. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Nós vemos aqui a harmonia entre todos esses elementos que estão sendo apresentados de forma poética aqui nesse salmo, nesta oração que é feita. E também no versículo 12 vai ser dito: também o Senhor dará o que é bom. O Deus que faz tudo o que Ele faz é bom, Ele dará o que é bom. Nós vemos aqui aspectos daquilo que diz respeito à vida espiritual, do perdão, da restauração de pecados, mas aquilo também que está ligado com a vida física do povo. O Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A terra daquele povo que estava ali, o seu sustento básico dependia do que se plantava. O Senhor, ao vivificar, ao renovar, ao restaurar, o Senhor dará o que é bom. A nossa terra vai produzir o seu fruto. Que os frutos da terra de Toritama possam produzir, que possamos clamar pela renovação do Senhor, para que as feiras sejam prósperas, para que o Senhor abençoe com chuvas de bênçãos espirituais a cidade de Toritama, mas que derrame também bênçãos materiais, com feiras prósperas, de maneira que a cidade venha se alegrar em Deus, de maneira que o povo venha reconhecer a Deus, de maneira que as pessoas, em vez de gastarem os seus ganhos, os seus lucros, o seu sustento que vem como fruto da feira, gastar com aquilo que o Senhor rejeita na palavra, gastar com prostituição, com drogas, com orgias e com futilidades, possam se utilizar desses recursos com ações de graças, lembrando-se do Senhor em seus caminhos, lembrando-se da sua compaixão, lembrando-se que tudo vem do Senhor e que sem Ele nós nada somos, nós perecemos. Não existe uma única batida do nosso coração que não esteja sendo sustentada pela graça de Deus. Não existe um único pulsar do nosso coração, um único movimento dos nossos pulmões que não estejam sendo, que não seja fruto daquilo que vem da providência de Deus. Não é destino, não é acaso, não é sorte, é a providência de Deus, unicamente a providência de Deus é aquilo que lhe sustenta. A providência de Deus é aquilo que tem lhe sustentado. E quando o Senhor der o seu fruto, der o que é bom, quando Ele fizer prosperar, Ele restaurar seus negócios, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, você possa se lembrar do Senhor, que você possa ser grato a Deus, que possamos ser gratos ao Senhor. E aqui ele vai, finalizando, ele vai trazer uma expressão personificando com essa figura de linguagem aqui a justiça. Ele vai dizer: olha, a justiça irá diante dele e nos porá no caminho de suas pisadas. Nos porá no caminho de suas pisadas. A justiça vai adiante do Senhor e nos porá no caminho da própria justiça, no caminho da justiça. Possamos ser justos pela graça de Deus, aqueles que são alcançados pela restauração de Deus, que possamos andar nas pisadas da justiça, quando restaurados pelo Senhor, que possamos andar nas pegadas da justiça, essas pegadas que são descritas aqui, que se transformarão em caminhos, que alguns traduzem como sendas, as pegadas da justiça. Estamos nessa noite dizendo que a vida cristã é uma série de renovações, que nós desfrutamos ao longo da nossa caminhada cristã, recomeços e vivificações do Espírito de Deus, Nós estamos aqui diante de um salmo que nos impulsiona a orarmos por renovação, por vivificação,
na nossa vida espiritual, principalmente, porque devemos buscar primeiro as coisas do reino de Deus e as demais coisas vão nos ser acrescentadas. E por ela nós oramos também. Nós oramos pelo pão de cada dia, oramos pelo perdão dos pecados, mas oramos pelo pão de cada dia, oramos por aquilo que diz respeito às nossas necessidades cotidianas, que o Senhor possa nos mover a orarmos por renovação continuamente, insistentemente, firmados na sua palavra, com uma expectativa que brota da palavra do Senhor, nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, clamando ao Senhor pelas suas misericórdias, clamando ao Senhor e dando graças a Ele pela sua palavra. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós louvamos ao Senhor, Pai, pela tua bondade. Renova-nos, vivifica-nos, restaura-nos. Ó Pai, faz vir sobre nós toda a chuva de bênçãos espirituais em Cristo Jesus e supre, ó Pai, as nossas necessidades cotidianas. Vai cessar essa pandemia, vai cessar essa pestilência, vai cessar, ó Pai, essa crise econômica que enfrentamos. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos estar, ó Pai, reunidos, adorando ao Senhor presencialmente. Ó Pai, ameniza essa pandemia, ameniza, ó Senhor Deus, e tem misericórdia de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Te agradecemos por tudo, te agradecemos pela palavra, te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.